energia é tudo, entendeu? Você tem vários tipos de energia. Energia é força, é poder. É isso. É tudo. Tudo. A criação é feita a Então, partir da energia. a sua definição de Deus é que Deus é tudo. Sim. É uma De bom e de definição. mal. É uma Porque Deus definição. é tudo. Hum. Luz e Animal, sombra. vegetal e Vamos lá. Pelo menos mineral. aqui é isso. Deixa eu fazer a pergunta. Deus é tudo ou tudo é Deus? Nossa. Também. Porque se Não. cada partícula, nós temos a partícula de Deus. Então nós somos deuses também. Isso é bacana. Mas volto a perguntar. Deus tudo é Deus ou Deus é tudo? Eu estudei essa matéria aí, Eduardo. Eu não sabia que ia cair parece essa que é pergunta na prova. Parece que é besteira, mas é o seguinte, eu estou batendo nessa tecla porque faz toda a diferença. E tem uma confusão enorme aí nessa brincadeira. Tá? Fechou? Só para vocês pensarem a respeito. Menina Witzel, Pois é. esclareça. Não fala que Deus é energia. A minha definição não é do físico, é definição da Érica. Ah, Eriquez. É da Érica. Eriquez. Deus, energia, fonte da criação de tudo que existe no universo. Ai, puta que pariu, não vai falar que tá errado. Não tá nada errado, eu só quero saber como é que você define Deus. E só fiz uma pergunta, o que é energia para você? Caraca, então, a energia não é o do físico, a energia é aquilo que sente, que vibra. E aí você já falou, não é isso, não é isso. Tá, tudo bem. Senhor mestre Everaldo. Então, para mim, Deus é invisível, está em todos nós, por isso somos todos um. Somos todos deuses, somos todos um. Por enquanto, essa é a minha definição. Pode mudar até o final da aula. Espero que mude. Sinceramente, vamos trabalhar para isso, certo? Tá bom. Vanderlei? Estamos empenhados. Vanderlei? Tô te ouvindo. Então, é a tua vez. Pô, cheguei agora, caramba. Meu Deus. Então, é exatamente dele que a gente está falando. Deus é tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente percebe, está em nós e está fora de nós. Não tem nada a ver com religião. Não. Ao longo da conversa eu vou pensando melhor aí, como formular melhor a minha frase. Mas ficou bem claro uma coisa. Algumas conclusões eu pude tirar da nossa conversa. Primeiro, Deus não é fácil de definir. Deus o quê? Não é fácil Não é fácil de definir. Realmente é um desafio. Segundo. Porque ele está até te interrompendo, porque mesmo que a gente não queira, ele faz parte das nossas crenças. Então, de acordo com quando a gente começou lá pequenininho, cada um tem uma crença e tem a versão de um Deus sobre o que a filha falou para você. Então, a gente foi aprendendo o que é Deus de formas diversas e agora cada um tenta encontrar talvez a expressão que melhor signifique para cada um de nós, né? Isso vai ao encontro da minha segunda conclusão. Nesse planeta, no nosso convívio, cada um tem a sua própria visão de Deus. É isso aí. Certo? Certo. Então, tem uma outra conclusão. Deveria se falar mais sobre isso, deveria se discutir mais sobre isso, e se fala muito pouco sobre isso. Porque a gente teria uma chance de desenvolver um pouco mais
esse conceito. Os nossos conceitos são muito infantis ainda. É porque, como a gente começa a refletir sobre essas questões, depois de uma certa idade, e muitas vezes a gente tem medo de quebrar crenças que a gente vem trazendo desde sempre, né? Fantástico. Então é mais cômodo não procurar muito, porque a gente pode descobrir que não é nada daquilo que a gente aprendeu, né? É por aí. Verdade. Então, na verdade, existem 3 tipos de Deus. Isso é verdade. Vocês vão concordar comigo. É o mínimo, eu vou rir. Tá? Vamos a elas. Existe o Deus com letra minúscula, Uhum. certo? Existe um Deus com a primeira letra maiúscula. E existe um Deus com todas as letras maiúsculas. Não definiu nada. Hã? Não definiu nada. Pior do que a energia. Calma, você não deixou nem terminar de explicar ainda, cacete. Puta merda, meu. A pessoa, desculpa, ansiosa, né? Não, imagina. Rosângela, não permita que fale isso de você, Rô. Nunca. Pois é, né? Mas ó, quando o Eduardo perguntou para mim isso de manhã na reunião, eu falei assim, ó, quando eu era criança, eu achava que era aquele senhor barbudo lá na nuvemzinha. Aí depois de adulto eu já descobri que não é. Mas tudo bem. Então, não é, pelo menos alguma coisa se Não descartou. Não é aquilo. Então, porque o Deus é tudo minúsculo, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, falando sobre uma divindade, certo? Tá certo. Por exemplo, eu sou um semideus, então esse Deus é minúsculo, é isso? É. Tá certo. É que você é magrinho, se você fosse gordinho, seria tudo minúsculo. Seria o inteiro Deus, aí tem o semi. Então, como você é um cara magro, então o Deus é minúsculo, entendeu, cara? Tá definido, é tranquilo, tá? Tá indo bem, Eduardo, vamos. Tá, que pelo menos eu não estou fugindo da normalidade, né? Estou viajando. Segundo, tem o Deus com letra maiúscula, que seriam... Aí, por exemplo, seria uma... Eu compararia isso daí, tá? É só uma forma, é uma alusão, tá? É uma forma de... Por exemplo, os deuses gregos seriam deuses com D maiúsculo e o resto minúsculo. Seriam entidades que estão, de alguma forma, superior a nós, não é isso? Entidades que estão o quê? São superiores a nós. Tá? Ou não, se são superiores ou não de verdade, eu não estou entrando nesse mérito, mas os povos daquela época, por qualquer motivo, achavam que eles eram os Odo Borogodó, certo? E possuíam características humanas. Sim, e não humanas. Então, não humanas, porque eles eram os deuses, porém com características humanas. Eles poderiam chorar, sofrer, que nem os Zeus. Trair, Isso. filho, matava filho, então coisas que o Deus, o pai, aquele lá, o da nuvenzinha barbuda, ele não faria. Mas os deuses dos panteões, ele, né, como Odin, então, deuses humanos. Então, Odin é de outra mitologia, mas tudo bem, eu entendi. Tá? Então, porque ele também ele era considerado o pai, o Deus, mas ele também tinha características humanas. Ele teve que se sacrificar, perder um olho para ele conseguir as runas. Então, é como se não fosse perfeito, porque ele teve que fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa. Então, existe aquela brincadeira do Deus único e dos muitos deuses. Existem religiões que falam de muitos deuses e Deus único, né?
E tem aquele Deus que é tudo com letra maiúscula, Ah, que é o Deus único, que é o cara, tá? Nossa, o Vanderlei saiu da reunião. Pode ter caído a coisa lá, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma diferença. Vixe, Ah, é aqui, eu vou fechar o microfone. tá, nossa, que É o voz meu é. cãozinho. É bem pequenininho pelo latido. 40 quilos, 40 quilos. É o bebê. É o É a bebê. Valentina. Não, É a Valentina. A Valentina também late alto. Mas então, existem nas religiões os deuses das religiões, os deuses míticos, e existe também um deus pessoal. O que eu só estou constatando, eu estou sendo bem crítico nessa brincadeira, não estou inventando nada. É o que tem, é o que hoje tem de definição de Deus por aí, certo? Eu queria fazer para vocês uma nova proposta de Deus. Queria pensar com vocês num Deus que muito pouca gente provavelmente nunca pensou a respeito. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá? Imagine que vocês, cada um de vocês, fossem únicos. Não tivesse nem universo, não tivesse nada. Só vocês. vixe, Maria. Né? Aí, imagina Deus de quarentena, você sendo Deus de quarentena. Deus não ficaria de quarentena. O bom é que não tinha que usar máscara, né? Não tinha máscara naquela época, não foi inventada ainda. E não ia ficar bagunçado quando vai na rua? Não tinha rua naquela época. Ah, não tinha rua ainda. Não tinha rua. Não tinha Não tinha nem planeta. Não tinha planeta. Ó, não tinha planeta, não tinha sol, não tinha galáxia, não tinha universo, não tinha nenhum universo, não tinha nada. Só tinha você sozinho. Os sumérios, eles contam como é que foi a criação da Terra, é bem doido, né? Sim, calma. Eu tô bem antes disso. Tá. O que você acha que aconteceu com você sendo esse Deus aquela hora? Tava meio entediada, assim, porque era só eu. De saco cheio. Caraca! Verdade. É aqui, né? Pra gente Exatamente, por isso que eu usei a alusão da quarentena. Deus só tinha ele com ele mesmo, sem tempo, eterno. Ele com ele mesmo. E tá. Ai, que saco, né? E o que ele fez? Dividiu a energia em masculina e feminina. Isso. Aí criou a deusa. Isso. Tudo maiúsculo. Aí, passou um tempinho, o Deus de cá não aguentava mais olhar com o Deus de lá. Já vi essa história em algum lugar. Eu também. Então, e aí, o que eles falaram assim, tá, a gente tá há muito tempo junto, a gente tá sozinho, a gente tem que dar continuação, né? Temos que fazer alguma coisa. Aí, os dois se dividiram em vários deuses. Agora, imagina uma linha, um deus se dividindo em, tipo assim, tá, eu vou criar o universo, mas para isso eu preciso, a minha consciência se expande em mais 13, e depois esses 13 se expandem em mais 13, esses 13 se expandem em mais 13, e aí vai formando que nem uma árvore expandindo. Tá? Quantas estrelas você acha que tem no universo? Nossa. Então,
são zilhões de estrelas. Agora, entidades são zilhões de entidades. Existem muito mais entidades do que estrelas, do que universos. Quer dizer, mas é o mesmo ser lá em cima que vai abrindo como se fosse uma grande pirâmide e ele vai expandindo a consciência e a consciência vai se dividindo. Legal? Aí eu poderia dizer que nós somos um. O universo, vocês já pensaram o que quer dizer a palavra universo? Vanderlei, você que é engenheiro também, o que é universo? Não vai olhar no Google, a gente não tá vendo que você Não estou olhando no Google. Ah, caramba, o universo é tudo, é de único. Não, que verte para um. Que verte para um. Que verte para um. Uhum. Né? O universo. Se você tiver vários universos, todos os universos vertem para um só, uma causa primária. Então, esse Deus primário é a fonte original de toda a vida. Então, eu poderia dizer que esse Deus, com todas as letras maiúsculas, é o Deus que é a fonte primária de toda a vida. Faz sentido isso? Everaldo, você está com uma cara de... Sim. Né? Os outros deuses seriam entidades, tá? Que estão no meio da escala, vamos dizer. E os meros mortais somos a gente na base da pirâmide. Faz sentido isso? Tá, então quem são os... A gente fala em arcanjo, anjo, a gente fala em uma série elementais, uma série de entidades. Como é que fica isso? Eu acredito que os arcanjos, eles estão acima, pelo menos isso foi o que eu aprendi, né? E os elementais estariam, tipo assim, numa quinta dimensão, que tem muita comunicação com a gente aqui da terceira. A quinta e a terceira, elas estão muito sincronizadas, né? Por isso que a gente tem a possibilidade de estar com os elementais, e eles interferem. Eles interferem aqui. Os elementais são na quinta. Aí eles interferem na terceira. Quem está na quinta, vê três, vê a terceira para baixo. Vê a quarta, vê a terceira, vê a segunda, vê a primeira. Agora, a gente que está a terceira, a gente não consegue ter todo esse acesso à quinta, entendeu? Quem concorda com a Rosângela? Assim que eu entendi o que ela falou. Existe meia dúzia que deve ter acesso a essa quinta dimensão, só que todos podemos ter acesso, mas pouquíssimos desenvolvem essa capacidade de acessar a quinta dimensão. Tá, vamos lá. Os arcanjos, os elementais, são linhas de evolução diferentes da humana. Então, se é quinta, se é sétima, se é oitava, se é 11ª, se é 20ª, não faz diferença nenhuma. São linhas... Como não? Não, faz diferença na consciência. Mas a forma de apresentar, de expandir a consciência, eles passam por uma linha de evolução diferente uma das outras. Entendeu? Existem arcanjos, existem anjos, existem Elohims, todos estão nas suas respectivas dimensões, mas eles fazem parte de linhas de evolução diferentes. Legal? Tá?
tem aqueles que estão muito perto da fonte e tem aqueles que se sentem bem separados da fonte, que nem a gente. Legal? Por exemplo, os Elohims são os responsáveis pela criação dos universos. Se você, por exemplo, se você der de cara com o Elohim, muito provavelmente você vai achar que ele é Deus. Porque ele é a fonte criadora desse universo. Mas existem vários Elohims que foram criados por uma outra fonte. Legal? Por exemplo, os elementais é uma linha de evolução bem baixo, que está ali mais ou menos da humana. E é a mesma evolução dos Elohim. De quem? Dos Elohims. Dos Elohim. Os arcanjos, os anjos, eles são taxados como mensageiros de Deus. Vocês já viram isso? Por quê? Porque eles são seres interdimensionais. Eles trazem informação interdimensional. E quem somos nós? Os que apanham. A base da pirâmide. Que é o quê? Os que levam porrada. Rapaz, tudo lado. Ai, Senhor, né? Oxi. Então tá. A linha humanoide também é uma linha de evolução. Tem os reptilianos. Na verdade, nenhum de nós é nascido na Terra, porque a gente não nasceu no universo. A gente está experimentando linhas de evoluções diferentes. E, por exemplo, as entidades de uma mesma fonte nossa, elas podem estar em linhas de evoluções diferentes. Enquanto que a gente está aqui, tem uma parte de nós que está na linha de evolução dos arcanjos, e assim por diante. Quer dizer, é a forma mais rápida de você ganhar conhecimento. Essa ideia de entidade de classe é fácil entidade de mônada. Por exemplo, se você vê uma colmeia, tá? Existem pessoas que interpretam isso como tendo várias abelhas, né? Muitas abelhas. Mas existem cientistas que já afirmam que é uma entidade só. Eles trabalham como espírito de grupo. Uma abelha, tá? É apenas uma parte do corpo da abelha. E aí você começa a entender o que é dimensionalidade, o que é dimensão. Né? O Vanderlei falou que volta daqui a 20 minutos. Então, quando eles falam, por exemplo, que você é multidimensional, é que você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias coisas, e sendo a mesma consciência. Mas quantos corpos nossos estão aí passeando nessa? Na verdade, tem um só. Nós somos todos um. Mas tem zilhões de trilhões de zuletrões de... Eu não posso falar o resto. Tô gravando. Eu ponho pausa aí, para completar. Então, tem um monte, quer dizer, é uma infinidade. E, tipo assim, mesmo para as entidades maiores, tá? Eles falam da dificuldade que é entender Deus. A gente só vai conseguir entender Deus quando a gente voltar a ser essa consciência única. Legal? Sim. Complexo. Então, por isso que eu falei, é uma coisa que a gente teria que conversar mais. Por exemplo, dentro de nós, quando eu falei para você, eu falei que eu estou usando eu criei uma
uma ideia, uma mentalidade. Por exemplo, quando você fala num rádio, ou no coisa, na verdade você está se comunicando com outra pessoa, né? É um símbolo, não é isso? Eu chamei assim, ó, o eu da Terra chamando eu fonte, fala eu fonte. Vamos estabelecer essa conexão que eu estou precisando de umas informações aqui, né? Então, mas vocês perceberam? Eu criei uma ideia que para mim reporta a comunicação e demonstrando a minha vontade de me recomunicar com a fonte, de estar ligado com a fonte. Não é legal isso? Aquela ponta da pirâmide que está lá em cima, mas na verdade não precisa ser nem a ponta. Você pegar 2 degrauzinhos para cima já tá bom pra cacete. Faz sentido isso? Né? E aí que está o trabalho. O trabalho de você se reconectar com o teu Deus interno. Para você entender. Patrícia. Oi. Você tá bem, menina? Olá. Nós estamos aqui Olá, boa noite. Nós estamos num papo muito louco falando de Deus. Então, toda a história está em você se conectar com esse Deus interno, que de alguma forma a gente perdeu essa conexão. Faz sentido isso? Faz. Quer dizer, agora, Deus está dentro de você? Sim, Não. Sim. Não. claro que tá. Você que está dentro dele. É. Porque Funciona, serve. Aceito. Hã? Não. Você, espacialmente falando, se você pegar no mundo de espaço, o teu eu superior, em tamanho, é muito maior, a dimensão dele é muito maior que a tua. Então, é isso que eu quis dizer. Deus, imagina, sei lá, Deus está tudo aqui. E eu estou um pedacinho, eu estou só um negócio. Então, eu estou dentro desse. Então, na verdade, não é Deus que está dentro de você. É você que está dentro de Deus. Mas é uma figura de linguagem. Eu acho que porque o que acontece nas religiões? O tempo inteiro, as religiões colocam você como assim, você entrega, ou eles fazem de tal maneira que você entregue essa. Poder. Exatamente. Que o poder está onde? Está dentro de você. Então, eu acho que assim, e olha que eu demorei para reconectar com isso. Por isso, essa coisa assim, tão firme neste momento, de falar assim, não, esse poder está dentro de mim. Então, esse Deus, de uma certa maneira, ele está dentro de mim, porque a hora que eu conseguir estabelecer esse canal, nós seremos um só. Então, ele grandão lá e eu aqui, uma partícula. Na verdade, não é ele grandão lá e você aqui. É tudo junto, né? Tudo junto. Então, na verdade, Deus, ele não está nem dentro e nem fora de você. Ele permeia você. Aí fudeu. Calma, linguagem de matemática. Você está contida no todo. O todo é Deus. Então, Imagina que o todo é um aquário. Imagina que o todo é tridimensional. Imagina que o todo é um aquário. E você está dentro do aquário. então quando você bota Deus longe, Deus está longe. Na verdade, Deus não Que é o que a maioria das religiões fazem. Você tem que buscar Deus lá fora. Lá fora, lá longe. Lá no Por isso, céu. essa coisa de dentro. Aí você dá o grito de liberdade e fala, não, Deus está dentro de mim. Isso. Ok? Agora, o que o Eduardo está colocando é nenhum nem outro. Nós somos permeados por Deus. Nós somos os peixinhos do aquário. Exatamente. Deus está em toda parte.
Ou é seja, muito temos mais. a mesma capacidade É? do Mestre Jesus, curar, Muito ressuscitar mais. outros. Quer dizer, ele mesmo falou: Vós podem fazer muito mais do que eu fiz. Tá na Bíblia isso. Aham. Né? Então, porque é o seguinte: Deus está dentro, Deus é menor que você. Deus está fora, Deus está longe. Não é nada disso. Tipo assim, e quando você pensa em Deus, você permeando Deus, você pensa num fluxo de energia. Você está no meio desse fluxo de energia. Você pode ir contra, pode ir a favor, pode ir para cima. Você pode fazer o que você quiser. Mas existe um fluxo de energia que você pode acompanhar ou não acompanhar esse fluxo de energia. Porque energia é informação, tá? Essa é a definição física. A energia, ela se desdobra em dois, em tempo e espaço. Tá? Peraí, pera, energia eu tô anotando. Repete. Energia, bem-vindo, Arthur. Energia, os dois lados da moeda. Ela se desdobra em tempo e espaço. Não, mas você que falou energia é informação. É informação. E os dois lados da Você moeda é começou tempo e espaço. Você começou falando de fluxo de energia. Repete a sequência, por favor. Então, Deus meia. Isso tudo é um fluxo de energia. Isso. Por exemplo, o movimento dos planetas, as polaridades dos planetas faz com que o universo seja como se fosse um grande oceano. E esse oceano tem correntes oceânicas. Conforme acontece a movimentação desses planetas, tá? Essas correntes mudam, tá? E é assim que funciona a astronomia e a astrologia. Então, e aí é o seguinte, você pode nadar contra o fluxo ou pode nadar a favor do fluxo. Você pode nadar em diagonal para o lado. Agora você tem que entender que existe uma série de energias permeando você dentro e fora. A ideia é que você aprenda a lidar com essas energias. Legal? É o lugar de fala. Hã? É o lugar de fala. No começo, Deus estava lá fora. Depois eu aprendi que Deus estava dentro de mim. E hoje eu estou aprendendo que eu sou Deus. Então, e tipo assim, é o tipo da coisa que eu acho que a gente devia conversar mais a respeito disso. Porque é um conceito que precisa ser trabalhado. A gente tem um conceito de Deus muito infantil. Tá? Existem entidades demoníacas? Existe. Tá? Quem são essas entidades? Eles chamam... Isso daí foi mais ou menos uma experiência que foi feita nesse universo. Eles chamam isso de anomalia primária. Existe uma entidade, tá, que é uma anomalia que está causando isso daí, mas é uma experiência que a gente escolheu ter. Sacou? O que é a anomalia primária? Que eu esqueci. Então, a anomalia primária teoricamente, ela se desconectou com Deus, tá? Ela precisa dessa energia para sobreviver, mas ela tem que roubar essa energia porque agora ela não está mais ligada, tá? Que são os demônios, ou vamos chamar de entidades das sombras. Existe uma entidade principal. Essa entidade, que nem aquele guarda-chuva que eu expliquei para vocês, ele montou um guarda-chuva, tá? E que precisa de energia para continuar existindo. Enquanto a gente continuar doando a nossa energia para essas entidades, elas vão continuar existindo. Tá?
Então, qual que é a única função dessas entidades? É roubar energia, para elas continuarem existindo. Como é que elas vão roubar energia? Do Aí a medo. criatividade tá aberta. E aí a gente tem muita coisa para falar a respeito disso que eu não quero falar nisso hoje. Tá, mas o que eu queria? É que vocês tivessem uma outra proposta do que pode ser Deus. Uma ideia um pouco diferenciada. Legal? Tá. Fiz vocês pensarem? Maria. Obrigado por ter vindo. Pode falar, Arthur. Pode falar? Pode. Desde que você não demore mais que 2 segundos. Pronto, passou. Tô brincando. Tô zoando, Arthur. Pode falar. Não, desculpa ter entrado e já ter que sair, mas era mais para vê-los mesmo, né? Um pouquinho que eu estava falando aí, muito interessante, uma pena eu não poder participar, realmente é uma reunião marcada do trabalho. Tá? Mas era mais para vê-los, né? Essa terça-feira é bastante especial, tenho conversado com algumas pessoas que têm participado, e estou muito feliz aí pelo crescimento, pelo que você tem passado, viu, Eduardo? Valeu, eu acho que nesse momento, as percepções faziam bem, não só para quem aqui assistindo, mas energeticamente acabam replicando essas coisas, né? Verdade. E aí eu sei que é o seu grande propósito. Eu fui o privilégio de conhecer pessoalmente. Fechado. Então é isso, pessoal. Boa noite. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado por ter passado. Vamos lá, continuando. Fechar essa porra aqui. Essa porra é mulher de sapão, hein, meu? Tá gravando, hein? Você tá sendo gravado. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Você viu? Vamos Na lá. edição você coloca pi na hora que eu falei palavrão, pi na hora que a Gol falou palavrão. Putz, eu até esqueci que agora tá gravando mesmo. A gente tem que se comportar, né? Vai que, né? Vai para o tribunal. Vai. O Dória passou por aqui para ver se a gente está se reunindo. Se eu esqueci por aí, me joga aí no meio da boca do leão, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Então, eu já quebrei, já coloquei lenha na fogueira a respeito de Deus. Eu acho que eu já dei material para vocês pensarem, né? Uhum. Pensem a respeito. Tá. Vamos lá. O que é prece? Prece é uma via de comunicação com esse Deus que cientificamente é comprovado que faz bem para quem faz oração, para quem recebe oração, só traz benefício. Organiza os hormônios. Tá. Por aí. Até agora você não me definiu o que quer dizer prece. É que quando eu aprendi, a gente pedia, né? A prece era para fazer pedidos. Depois, ó, você não precisa pedir nada. Etimologicamente, prece é súplica. Ah, então tá. Nossa, eu ia falar que é um canal de comunicação com a entidade superior. Não. Definição da... Inclusive, eu fui pesquisar. Aí eu pesquisei na internet para não falar besteira para vocês, tá? Prece é súplica. Agora, pedidos. Você pede o que para quem? Não, eu vou pedir pro meu anjo da guarda. Tá. Pedir pro anjo da guarda. Mas se ele é o anjo da guarda, ele é para te proteger. Você vai pedir dinheiro pro anjo da guarda? Não é função dele. Então, mas se olhar na hierarquia, se estudar a hierarquia dos anjos, tem anjos que realmente têm
a função de te proteger, tem anjos que têm a função de trazer prosperidade. Pelo menos dentro da Cabala, você acaba vendo cada um dos anjos e para que eles vieram para cá. Pode ser uma, sei lá, pode não estar correto aquilo, mas você tem uma... Por exemplo, São Anjo é o da proteção. Gabriel, Arcanjo Gabriel, ele é um mensageiro, ele também cuida da vida e da morte. É isso que o... E aí tem vários, entendeu? Rafael, cuida da saúde. Você pode pedir para Deus, você pode pedir para alguma entidade qualquer, ou você pode pedir para o teu Deus interno. Você só tem que ter essas 3 opções. Os pedidos? Se você pedir alguma coisa, suplicar alguma coisa para alguém, você tem 3 opções. Ou a fonte primária, ou a sua fonte primária, ou alguma entidade. Estou mentindo? Aí você está generalizando, né? Sim, eu estou falando de uma forma bem geral. Porque como é que eu consigo entender uma dinâmica tão grande se eu não começo a entender o macro? Depois eu vou descendo para o micro. Quando você fala com a fonte é a fonte de todos nós. Quando você fala com a sua fonte, está ligada com a sua evolução espiritual, com a sua evolução. Toda evolução espiritual. Quando você pede para alguém, você está entregando o teu poder para outra pessoa. Quando pede para alguma entidade, eu estou entregando meu poder? Não, eu nunca pensei nisso. Eu sei. Mas pensa, se você tem tudo dentro de você, se você pode tudo, talvez não tenha consciência disso, por que pedir para outra entidade? Então, agora me explica, por que a igreja, então, fez tantos santos? Eles estão roubando a energia da gente? Sim. Lembra que eu falei que aquelas entidades satânicas, elas se alimentam da energia da gente? Lembra? Mas os santos fazem parte disso? Oi? Os santos também fazem parte desse roubo de energia? Então, vamos lá. A Igreja Católica diz que é santo. O que quer dizer a palavra santo? Ai, não lembro. Aquele que não cometeu pecado. O que quer dizer pecado? Meu Deus. Porque se você não está entendendo o que você está falando, É você algo... sabe o que você está fazendo. Pecado é algo que fere os 10 mandamentos. Se bem que hoje tem bem mais coisa, né? Então, pecado é tudo que contraria alguém. A semântica da palavra pecado é errar o alvo. Ok. Tá? Então é o seguinte, se você é Deus, você não tem como errar o alvo. Não interessa o que você faça, você está certo. Você é a referência. Como é que é o errar o alvo aí mesmo? É pecado. Pecado? A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. É. Tá? Então é o seguinte, e outra coisa, você precisa suplicar alguma coisa para alguém? Na verdade não, então, né? Não, você vai suplicar por quê? Para quê? Nossa Senhora. As entidades que querem súplica são exatamente aquelas entidades que estão desligadas de Deus, que precisam da sua energia, precisam do seu poder. Nossa Senhora. Você não pode fazer, então, oração para um arcanjo? Eu não falei isso.
Ué, mas a Eu gente estou falando pode. em súplica. Eu estou falando em súplica. Súplica? É. Por favor, Deus me ajude. Me dê a sua sabedoria, que eu preciso da sua mão para me levar. Isso é prece. Isso é prece? É a definição da palavra, vai no dicionário. Quando você está suplicando, pedindo pelo amor de Deus, por exemplo, um casal. Quando a mulher fica suplicando para o marido alguma coisa, ela consegue? Não. Mesma coisa o homem. Quando o homem fica suplicando para a mulher, ele consegue? Não. Não. Então, a forma mais rápida de você não conseguir alguma coisa é suplicando alguma coisa para alguém. Porque a hora que você, digamos assim, você suplica alguma coisa, você está se colocando Em posição inferior. em posição inferior. Isso. You got me, é exatamente isso. You get me. É, menina. Então, até agora eu só estou pegando a definição do que se quer dizer. Tá? Então, aí a pergunta que eu faço para vocês, se vocês quiserem escrever, é: vocês rezam para quem? Como você reza? Como você pede? Hã? Pera! Tá tudo escrito, você já tem, Cacilda. Mas eu tô fazendo a lição junto com eles. Ah, então tá bom. Ela então, tá fixando. Olha, para quem você reza? Como você reza? O que você pede? nossa, E como você e como você foi atendido quando pede alguma coisa para alguém? Eu raramente, quando você fica suplicando, eu sou atendido de alguma forma. Pode prestar atenção. Estou botando vocês para pensar hoje. Coitada da Rosângela, ela tá com uma cara de desesperada, dá um bico. Não tô desesperada, tô aqui. É sério, tô enchendo o saco. Legal? você vai explicar? Nossa, é babado. Não tem o que explicar. A minha intenção nessas perguntas é que vocês entendam que vocês têm um poder e que vocês estão entregando esse poder. Dependendo da forma que você faz a coisa. Tá, mas isso no caso, volto lá de novo na pergunta. Então, se você está rezando para um arcanjo, você está entregando a sua força para ele? Não, vamos lá. Por exemplo, eu já tive algumas situações que eu estava fazendo alguma coisa, eu pedi uma força para os pleiadianos. É a mesma coisa. Ó, turminha, eu não estou entendendo aqui, o negócio está pegando. Eu estou querendo entender, mas está faltando a coisa. Vocês podem me dar um help? Meu, você é atendido na hora. Agora, se você fala a mesma coisa, ai, pelo amor de Deus, eu não entendo, me ajudem. Você já foi Então, atendido? não é o que faz, é como faz. É, você tem que entender, por exemplo, é a mesma coisa que você pedir isso. Everaldo, você me dá uma força, eu tô precisando ajudar umas pessoas lá, você vai comigo? Sim. Isso é uma ajuda. Everaldinho, pelo amor de Deus, sem você eu não consigo, vamos comigo. Você Nossa Senhora. Eu tô exagerando. Vai depender dos seus compromissos. Então, você percebeu? E tipo assim, é uma coisa, você tem que entender que ninguém tá acima e ninguém abaixo, tá? Tem certas coisas que você precisa fazer em grupo. Mas é desse jeito que a coisa funciona. Não é nem acima e nem abaixo. Sacou? É verdade. Tá. É doido. Na igreja evangélica eles ensinam a orar dessa forma. Tipo, tudo que você precisa... Não, tem várias vertentes.
As que eu fui são menos escandalosas. Ó, eu tenho... E eles falam assim, ó, como é que era? Tudo que você vai pedir, Deus já sabe o que você precisa, ele é o provedor maior. Então você pode começar orando, dizendo para ele, obrigado, porque eu sei que você sabe do que eu preciso. Sim, e como eu preciso, quando eu preciso. Então, porque existe assim, por exemplo, quando você pede para uma outra entidade, você pede ajuda. Ó, dá uma força aí que eu estou precisando. Mas é uma entidade de confiança, tá? Sim. Agora, se você for fazer uma súplica, alguma coisa, você tem que pedir para a fonte. Tem que pedir para quem? Para a fonte. Ah. Porque é dali que vem toda a tua força. Essa é a fonte. Legal? Faz sentido isso? Sim. Porque você não está entregando o teu poder para ninguém. É você. Você está indo buscar dentro de você aquilo que você já tem. Não tem direito maior que esse. Esse foi o direito de quando você nasceu. Legal? Só que eu acho interessante que ninguém fala nisso. Ninguém conversa, tipo assim, vamos conversar sobre o que é uma prece? Como é que a gente faz prece? Vamos pesquisar o que é isso? O que é prece? De onde que vem? Quer ver outra coisa que pega? O que é telepatia? Uma prece pode ser uma transmissão telepática? Sim. Né? Não pode? O que é telepatia? Empatia à distância, ler pensamentos à distância. Então não é só pensamento, é sensação. Lembra que eu falei de sentimento? É perceber os sentimentos dos outros. Sim, sim. É saber o que o outro está sentindo. Sim. Se você não reconhece os seus próprios sentimentos, se você começar a perceber os sentimentos dos outros, como é que você fica? Né, Erika? Depende do pensamento. Você entrou no meio de uma multidão onde que tem de tudo. Fica bagunçado. Sim. Então, agora, se você não tem esse traquejo de perceber o que é teu, o que não é teu, da onde que está vindo, saber lidar com essas energias, como é que você fica? Bagunçada e confusa. E dolorida, e desequilibrada, e um monte de coisa. Sim. Tá, o que acontece? O que é uma linguagem? O que quer dizer telepatia? Telepatia vem do grego e quer dizer tele, distância, patia, sentir ou sentimentos. A habilidade de adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades de outro ser consciente. Essa é a definição de telepatia. Então, eu não sei se vocês perceberam, são temas em que não estão bem definidos, não se sabe direito do que está falando, cada um interpreta de uma forma e não se estuda de uma forma correta. Uhum. O que é uma empatia? Empatia? Empatia. Não, empatia. Empatia é quando você está na mesma frequência da pessoa. Vocês conseguem, digamos assim, sentir a mesma coisa. Ou ter sentir as mesmas emoções. Uma frequência, sei lá. Ou se colocar no lugar do outro. Então, se colocar no lugar do outro é uma coisa. Se envolver, se colocar no lugar do outro, mas se envolver, se deixar envolver por aquela energia, não é uma coisa tão boa. Uhum. Mas isso é empatia? Então, a empatia, você pode ter, a empatia você sentir o que o outro sente, mas você pode saber lidar com isso ou não.
Se você não souber lidar com isso, você pira. Se você souber lidar com isso, você tira de letra. Mas os dois são empatia. É porque a empatia eu sempre tinha, assim, qual o meu conceito de empatia? Empatia tinha essa questão de eu sinto o que o outro sente e tenho uma comunhão a respeito do que o outro sente, eu comungo com o que ele sente. Nunca pensei na empatia do ponto de vista de que eu não estou sentindo que aquela energia não faz sentido para mim, entendeu? É uma forma de ver. Nunca pensei em empatia dessa forma. Porque, assim, empatia, eu comungo, eu sinto que a outra pessoa sente, e aquilo, digamos assim, não me faz mal. Eu consigo conversar, há uma troca. Vamos lá. Por exemplo, antigamente eu me deixava envolver pela situação, pelas energias que estavam envolvendo o local. Hoje, eu também. Hoje, eu lido melhor com essas energias. Então, empaticamente, eu sempre tive empatia naquela situação. Só que antes eu me deixava envolver, agora não. Eu aprendi a trabalhar com essas energias. Eu não consigo entender desse jeito. Eu sei. Porque é o seguinte, você nunca pensou a respeito disso, você traz uma tradição do que te contaram, você só está replicando aquilo que te contaram, você nunca pensou a respeito disso. Nunca refletiu. Você disse, não, mas... eu estou usando as tuas palavras. Então, mas, por exemplo, principalmente na questão da energia, digamos assim. Uhum. Oi? Cortou. Eu estou num lugar, por exemplo, estou num lugar em que eu sinto uma energia que não está me fazendo bem, eu já corto. Eu consigo, você entendeu? Eu já sei perceber. Não é assim. Você cortar. A ideia não é cortar. É o que eu falo sempre. Você não, enquanto você expulsa a energia, ela vai te dar o tranco de volta. Você tem que aprender a trabalhar e a lidar com a energia. É o que eu falei para a Érica. Érica, eu estou mal. Tá, então você precisa aprender a trabalhar essa energia. Porque é o seguinte, ou você sabe trabalhar com energia ou não sabe trabalhar com energia. Você precisa ficar se defendendo enquanto você não consegue trabalhar a energia. Quando você aprende a trabalhar a energia, você para de se defender e trabalha a energia. Então, é um aprendizado. Então, eu concordo com você, mas eu acho que, assim, são estágios. Olha o dedão, segura o dedo. É assim, são energias, porque eu acho que assim, você passa por etapas, porque depende do lugar. Eu acho que é etapas, porque assim, primeiro você aprende a identificar. Aí você identifica aquilo não faz bem para mim, o que eu vou fazer? Vou cortar. É o primeiro erro que você faz. Não, mas eu acho que assim, alguém ensinou você, por acaso, alguma coisa, você está sentindo que a energia daquele ser iluminado que está na sua frente, ele tá com a espadinha ali, tá ali soltando flecha. Pô, e você, num primeiro momento, o que você vai fazer? Vou ligar meu campo de força, vou me defender. Por quê? Porque eu realmente ainda não sei lidar com essa energia. A partir do momento que eu estou forte internamente, eu me sinto fortificada, eu não preciso mais ligar o campo de força, porque eu sei lidar com essa energia. Vamos lá. É um aprendizado, porque dá para você, digamos assim, você tem que ter uma situação ideal para que aquilo não te atinja, entendeu? Você tem que estar num momento especial, você tem que estar, para mim, entendeu? Você tem que estar na sua casa, você tem que
colocar no seu santuário para que você possa lidar com a energia. Agora, se eu não estou no meu santuário, se eu estou fora, liga o campo de força. Não dá para fazer isso automaticamente. A gente não foi treinada para isso. Tá. Eu não estou discordando de você em nenhum ponto. Calma, relaxa. Tá. Eu estou dizendo que é um espectro. Num ponto, você não sabe lidar com energia. Um ponto extremo. No outro ponto, você sabe lidar com energia. É isso que eu estou dizendo. Tem todo um nível de aprendizado. Então, não precisa justificar qualquer atitude. Não justifique. Eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo... Não, eu só estou querendo aprender. Então, é só isso. Se a gente não foi treinada, como é que você vai cobrar uma coisa que você não foi treinada? Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Isso tudo é muito novo. A gente aprendeu assim... Faz muito pouco tempo que assim, falei assim, gente, tinha gente que eu queria matar, assim, falei assim, das minhas orações, nossa senhora, mas aquele lá tá precisando de uma surra. Aí eu falei assim, calma, vamos mandar luz para aquele ser, porque ele está precisando de luz, mas precisou de um entendimento. Assim, deixa que aquele FDP vai cair sozinho. Você entende que precisa de um entendimento para você conseguir chegar nesse ponto? E a gente não está nesse ponto de equilíbrio full time. Primeiro, quem falou para você que eu estou falando que alguém tem que estar nesse ponto? Não, mas do jeito que você fala, assim, a gente teria que estar... eu estou falando que tem dois... Impossível. Eu estou falando Ainda mais agora. Eu estou falando o seguinte, existem dois pontos extremos, a gente está no meio desses pontos. Como a gente vai lidar, é outro problema para outra discussão, tá? Eu estou dizendo o que é empatia, estou tentando explicar o que... A minha ansiedade não vai aguentar semana que vem. Tá, eu estou tentando explicar o que é empatia. Por exemplo, telepatia é a transmissão de ideias. Empatia é transmissão de emoção. Tá. São campos vibratórios diferentes. Eu estou sendo bem técnico, tá? E, por favor, não se sintam cobrados de nada. Eu não estou cobrando nada a vocês. Só estou falando a respeito de uma coisa. Eu não tô, você que está se sentindo cobrada. Eu não estou me sentindo cobrada. Eu só estou falando da minha situação aqui. Estou falando das experiências. Tá bom. Vamos lá. Sacaram isso? Então, agora é o seguinte, como é que você entende a linguagem telepática? Existe uma linguagem telepática? Existe a linguagem verbal. Então, deve existir uma linguagem de empatia e deve existir uma linguagem telepática. Tem gente que sabe fazer isso. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente tem que começar a entender e prestar atenção nesse linguajar. O que foi passado telepaticamente? Por exemplo, às vezes eu tenho um insight e vem uma ideia completa na minha cabeça. Eu falo, isso é telepatia. Alguém me passou essa ideia, porque até agora eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo, e de repente eu tenho uma solução. E da onde que veio isso? Pode ser de uma entidade, ou pode ser do teu próprio eu. Tá? E você consegue identificar quando você é o seu eu e quando é uma entidade? Então, você tem que ficar bem atento para isso. Por exemplo, quando você está agitado, é muito difícil de você perceber esse tipo de coisa. Quando você está calmo e centrado, fica muito fácil de você perceber o que é teu e o que não é teu. E, por exemplo, você pode estar até correndo, você pode até estar fazendo a mesma coisa, tá? Mas estar agitado e estar calmo e tranquilo independe do movimento exterior. Você pode estar se movimentando bastante
mas ao mesmo tempo está centrado. Ou você pode estar parado e ao mesmo tempo está mesmo muito confuso. Sacou isso daí? O que a gente tem que começar a ficar ligado são mais nas mensagens telepáticas e empáticas. Por exemplo, eu chego perto de uma pessoa e essa pessoa não me faz bem. Eu começo a tirar algumas conclusões. Por qual motivo eu não me sinto bem? Pode ser uma pessoa mentirosa, pode ser uma pessoa não confiável, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, aquilo já é uma deixa para você começar, não evitar a pessoa, e sim entender o porquê que aquela pessoa não te faz se sentir bem. Você percebeu os sinais, né? Exatamente. Começar a fazer a leitura dos sinais. Você fica perto de alguém e logo depois você começa a ter dor de cabeça. Aí você tem que ligar os pontos e... alguma coisa tem. Dor de cabeça, o que isso significa para mim? Né? Então aí você começa a se perguntar e as respostas começam a chegar. E você começa a fazer a leitura das pessoas, você começa a ler energeticamente aonde você está e como é que você tem que se comportar naquele ambiente. Faz sentido isso? Uhum. Tá? Isso está ligado diretamente com a glândula pineal. A gente está com a pineal, como é que se diz? Ela tá engessada, vamos dizer assim. É o chakra coronário, né? É o coronário, isso. É o coronário e o frontal, é os dois. Não, é o coronário. A pituitária é o frontal e a pineal é a coronária. Ok, mas as duas interagem, né? Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que, tipo assim, quanto mais você começa a desenvolver, quanto mais você começa a trabalhar esse tipo de coisa, você começa a desenvolver esse chakra, você começa a melhorar o teu nível de percepção. Quando eu falo assim, é preciso olhar para dentro, mas também é necessário você olhar para fora. Você tem que se perceber e perceber o meio que você tá convivendo. Então, alguma dúvida até aqui? Então, eu sei que eu acho que eu devo ter deixado um monte de coisa para vocês pensarem, mas a ideia foi exatamente essa. Tá? Eu falei de Deus e falei das entidades. Eu falei de como a prece e dos pedidos, de como se relaciona com essas entidades. E eu falei do campo de comunicação dessas entidades. Certo? Eu vou fechar o microfone do Everaldo. Fechei. Faz sentido isso? Faz. Né? Everaldo, eu fechei teu microfone, tá? Tava muito barulho. Ok. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque, ó, eu abordei as três principais. A fonte, as entidades e como se comunica com elas. Comunicação interna, comunicação externa, porque a comunicação natural do espírito é a telepática e também a empática. E a simpática? Isso é você. Mas existe... Eu vou procurar aqui, uma amiga minha me mandou... Ela falou, existem as pessoas simpáticas e as antipáticas. E as antipáticas. Mas ó, que não sou eu. Não, você é simpática. Eu sou simpática. Não, simpáticas e empáticas. Uhum. Mas tem as definições. Então, existem as telepáticas e as empáticas.
Não, mas lá estava simpática e empática. Sim, eu entendo, mas o que eu estou mostrando é o seguinte: empatia é uma banda de energia, e telepatia é outra banda de energia. E as pessoas têm capacidade de ler as duas bandas e trabalhar as duas bandas. Tá? Agora, como é que você libera a pineal para isso? Não ficando pineal. Não. Então, trabalhando internamente. Quando você começa a se trabalhar internamente, você começa a trabalhar suas glândulas. A pineal, então, é do coronário. Coronário. É a coronária. Coronário. Coronário. Nossa, Basta colocar a mão nela, as duas mãos fechadas nela por algum tempo, uns 5 minutos, para você trabalhar, não só ela, mas os demais chakras. É uma técnica do Reiki que pode ser usada para equilibrar os chakras que estão em desequilíbrio. é igual a Rosângela Macedo, colocar assim? Não, as mãos do lado. Deixa eu colocar a imagem. É isso, mostra aí. Opa, caramba. Eu só estou vendo um V de viaduto. Pronto. É só colocar aqui na tampa da cabeça, na tampa da cabeça, por 5 minutos, as mãos assim. Se quiser trabalhar o chakra frontal, põe no olho. Quiser trabalhar a tireoide, quem não tem problema, pescoço ou aqui embaixo, né? É legal tentar 5 minutinhos cada chakra, é bom. E o cardíaco? O cardíaco é aqui, uma mão em cima e uma embaixo, não sei se dá para ver. Ah, tá. E no plexo solar? Não, é que assim, eu aprendi diferente, por isso. Por isso que eu tô... É dessa maneira. Dá para em cima e uma mais embaixo, atrás, na parte. Cortou. É uma forma de trabalhar. Faz um pouquinho de meditação e depois 5 minutinhos com as mãos aí nos 7 chakras. Uhum. É que eu aprendi diferente. Tranquilo. Legal. Legal. Então, mas o legal é o que eu estou querendo passar para vocês, a ideia é o seguinte, que tudo isso é energia, é banda de energia. São informações diferentes sobre uma mesma coisa. A gente tem que aprender a lidar com isso. Quando eu falei para a Érica, por exemplo, quando você vem aqui quando você vem para a Terra, você encarna no corpo com 2 objetivos. Para experimentar conceitos e para ter experiências. Nossa. Ou se é um ou é outro. Tá? Se não é conceito, é experiência. Se não é experiência, é conceito. Tá? Uma energia, ela tem que ser percebida, ela tem que ser sentida. Não adianta você baixar o teu campo de força e falar, você não entra, porque é tua energia. Você tem que permitir que ela entre no seu campo e você tem que se harmonizar com ela. Quando você faz isso, você transmuta a energia. Porque, tipo assim, se está vindo uma energia de algum tipo de sofrimento, é uma experiência deste sofrimento que você tem que ter. Se está vindo uma energia de um descômodo, é essa experiência que você tem que ter. Você tem que experimentar aquilo. Você veio especificamente para experimentar aquela energia, porque de outra forma você não teria a capacidade de experimentar aquela situação ou aquela energia. Então, mas aí você falou que é para a gente poder entender quando é sua e quando não é sua. Então, quando ela vem para você e você começa a trabalhar essa energia, essa resposta vem automaticamente.
Tá, então, é a energia da pessoa. Então, eu cheguei perto de alguém e a pessoa não, ela não tem uma boa energia. E aí eu cheguei perto. Aí eu começo a sentir em mim alguma coisa. Sim, aí você permite que essa energia venha até você, você experimenta essa energia, sinta essa energia. Quando você sentiu essa energia, você transmutou essa energia. Na verdade, você ajudou até a outra pessoa. Você ajudou por uma coisa chamada reverberação. Você pega aquela energia, você requalifica a vibração daquela energia e quando volta para ela, volta uma energia reverberada. Você faz com que ela suba uma oitava a mais ou uma oitava a menos, dependendo da forma que você lida com essa energia. Mas tem gente que é vampiro. Era isso que eu ia falar. E o que a gente faz com os vampiros? Então, porque é o seguinte... Foge deles. Só vai... Não. Ao contrário. Foge deles. O vampiro... Como não? O vampiro, ele vai trabalhar as tuas fraquezas. Tudo bem. Só deixa eu terminar. Desculpa, vai em frente. Não, vai lá. Por exemplo, a tua aura... Lembra que eu falei dos engramas na reunião passada? Ela tem buracos. Eles vão atuar exatamente nesses buracos. Se você trabalha... E esses buracos da tua aura são vórtices, são campos energéticos. Se você trabalha esse campo energético e desfaz esse vórtice, você fortalece tua aura. Quando você reforça a tua aura, esse vampiro não consegue mais tirar a energia dali. Então, mas se você não está preparado para fazer isso ainda, o melhor remédio é se afastar dessas pessoas. Sim, se você... se você ainda não está preparado para fazer essa proteção, vamos dizer assim. Isso. Se você não sabe como lidar, você vai ter que aprender a lidar de um jeito. Eu estou mostrando como é que se trabalha energeticamente. Porque quanto mais você foge, aquela situação ela vai voltar a acontecer na tua vida várias e várias vezes, até você aprender a lidar com aquela energia. Porque você, não, sem dúvida. Porque você tem um buraco na tua aura. Uhum. E para que serve essas pessoas? Qual que é a função dessas pessoas? Desses seres que vão roubar a tua energia? A função dela? Eles têm uma função. É te mostrar onde que está teu ponto fraco. É isso aí, mostrar tuas fraquezas, exatamente. E é bom ter essas pessoas por perto, porque elas vão mostrar todas as tuas fraquezas. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fala, eu não consigo lidar com isso. Tá? Enquanto você achar que não consegue lidar com isso, vai fugir, parece que aquela situação vai acontecendo N vezes até você aprender. Ela se repete, né? Ela se repete. De formas diferentes, em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas a mesma situação. Uhum. Então, você pode até fugir, você pode até buscar força, mas pode ter certeza que aquilo vai te perseguir. Até você decidir e falar assim, não, agora chegou a hora de eu sentir e perceber essa energia. Porque eu não sei se vocês perceberam quanto tempo a gente vem fugindo das energias e quanto tempo já resolveu. Nunca se resolve. Só resolve quando você se permite ter essa experiência. Então, crianças, o que eu queria passar para vocês é isso. Tá? O que eu queria passar... Veja bem, em momento algum, o que eu falei é definitivo. Mas aí eu tenho certeza que tem muito material para vocês pensarem a respeito. Então, Érica, se você puder pegar essas perguntas, o conteúdo que eu coloquei, passar lá no grupo para o pessoal, os que quiserem refletir a respeito disso. Vocês lembram que no começo da reunião eu perguntei para vocês o que é Deus?
Eu descobri já quem são os 3 deuses aí. Nossa, você matou de pronto, hein, Vanderlei? Puta merda. Não pode falar, desculpa. Puxa Saidinho, vida. eu perguntei para as mulheres aqui de casa, elas me falaram Brad Pitt, Tom Cruise e George Clooney. Aí eu perguntei, só que eu perguntei para elas qual dos 3 eu escrevo com letra maiúscula, elas ficaram vermelhas e ninguém soube responder. Boa definição, Vanderlei. Essa daí vai ficar na história. Então, tipo assim, alguma coisa vocês querem compartilhar? Porque eu já falei que tinha tudo que tinha que falar para hoje. Eu gostei dos novos conceitos. Então, tipo assim, são coisas que as pessoas, não sei porque elas evitam de falar a respeito disso. É tão legal para conversar a respeito disso. Tal Acho que a gente qual, devia falar sobre conversar, né? morte. Mais trocar ideia, bater papo. Eu vi um vídeo do Mestre Jesus contando a história da criação dos universos. Muito legal. Passa pra gente. Não sei, eu vi isso daí há muito tempo. Mas é difícil, né? Porque esse é um assunto que ainda é tabu, né? Até pelas pessoas das nossas idades. Se eu for falar com a minha mãe o que é Deus, ou falar que não é bem aquilo que ela achava, você imagina, né? Não tem como, né? Então a gente não conversa, né? E o meu exemplo, acho que é o exemplo de quase todo mundo, né? Esse é o assunto que eu não vou conversar com a minha mãe, com certeza. Não. Então, mas é o tipo do assunto que a gente pode conversar entre a gente, né? É isso aí. Então, pensar um pouco mais a respeito, trocar ideia, porque tipo assim, como é um assunto tão pouco experimentado, tem muita coisa para ser desvendada, para ser trabalhada, muito conceito para para trabalhar isso. Isso daí é muito legal. Tá? E se o Google dá respostas diferentes, é porque não deve ser muito fácil a resposta. Com certeza. Então, aí eu vou te dar uma dica. Toda vez que o Google der muita resposta diferente, vai na etimologia da palavra. Porque parece que é brincadeira o que você falou, mas não é brincadeira, não. Tem coisas que têm a definição muito solta. E que você precisa trabalhar a definição para você entender do que você está falando. Porque senão fica naquela coisa, eu entendi o conceito, eu peguei o conceito da minha mãe ou do meu amigo, eu não sei se ele trabalhou o conceito de uma forma que vale a pena ser levada em conta. Na época aquilo ficou para mim, mas será que hoje tem o mesmo valor? Então, eu acredito que assim, esses conceitos que vêm para a gente, né? Eu vi um vídeo também esse fim de semana que fala justamente a questão de que do 0 aos 7 anos é incutido na gente conceitos que a gente traz adulto depois. Que aí, que aí é que a gente realmente começa a trabalhar. Só que, assim, digamos, as nossas distrações do cotidiano não nos permitem levar isso a fundo. E isso que a gente traz do 0 ao 7 é dos nossos pais, avós, bisavô, tataravô, que é o que a gente vem trabalhando, assim, né? Nesse conceito de agora, já trabalhei bastante coisa. E aí você percebe que quanto mais você trabalha, mais tem que trabalhar. E a história da cebola. É uma cebola energética, você vai descascando. Na verdade, não é uma cebola, é um cesto de cebolas. Na verdade, não é um cesto de cebola, é um saco de cebola. É um caminhão de cebola. Tá? Cebola não, cebola faz chorar pra caramba. Aí você descasca a cebola, você chora. Né? Mas é assim. Agora, outra coisa, ninguém é culpado de nada.
O que a gente precisa entender é que são experiências que você escolheu ter. Que de outra forma você não poderia ter. Um Deus, na sua plenitude, não consegue ter esse tipo de experiência. Tem uma pergunta. Pergunte. O que significa, então, depois que já mudou tudo as ideias? A barriga de alguém roncou. Não foi minha, não. Foi sua? Ah, não. Aqui a moto na rua. A moto na rua. Tá, aqui deu a impressão de uma barriga roncando, mas tudo bem. Era do filho, porque ele já mandou mensagem que estava... Pode ser do filho. Pergunte. Então, porque não tem... As pessoas não falam, quanto mais reza, mais aparece? Quanto mais reza, mais assombração aparece? É. Eu não entendi a pergunta, Érica. Você pode repetir a pergunta? Então, depois que o Eduardo faz a gente pensar 1000 coisas e muda tudo o que a gente imagina que é e que não é, eu quero que o Eduardo responda. Então, para ele, o que é, o que significa, como traduzir. Quanto mais reza, mais aparece. É que quanto mais você... tem uma cebola, a energia está concentrada. Quando você começa a mexer, a energia começa a expandir, começa a soltar, começa a vibrar. Ela começa a voltar no fluxo. Então a sensação que você tem é que... mas não é é apenas aquela energia que estava concentrada que você espalhou. Você parece que é uma coisa grande, mas não é. Teu filho já chegou para você e falou: nossa, mas eu tive um problema tão sério, e quando você vê não é nada. Mas para ele é sério. É desse tamanho. Só que para você parece enorme. Então, mas dependendo do que, até pra gente, num determinado momento, parece um caminhão. Então, né? essa sensação que você está tendo. É essa situação. Vixe. Ela faz uma pergunta. Eu arrumo um monte para a cabeça dela. Nossa Senhora. Que eu achei que você ia falar do rezar no sentido da prece. Se é dia chovendo molhado, todo mundo já sabe isso. Vou tentar reinterpretar, hein? Reinterprete. Quanto mais você reza, mais aparece. Mas a assombração aparece. A fé é nula se ela não tiver obras. Se você não agir, a fé por si só não resolve. Quanto mais você reza, mais fantasmas te aparecem. Aquela situação repetitiva, enquanto você não encará-la de fato, ela vai voltar a se repetir. Que é a sua oportunidade de evoluir. Pena que eu não estou de chapéu. Senão eu tirava o chapéu para você. Obrigado. É isso aí. Tá. Se você não enfrenta a situação, se você não enfrenta os seus medos, porque medo é energia, perda é energia, culpa é energia, tá? Ela não vai se dissipar sozinha. Sacou? Saquei. Bacana, crianças. Você passa então para o pessoal o conteúdo do que a gente conversou hoje. E se alguém quiser conversar, bater o papo, estou à disposição. Tá? Quando eu não puder, eu aviso. Aí depois a gente fala outra hora. Fechou? Fechou. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau, igualmente. Boa noite aí, todo mundo. Abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.